Eu quero compartilhar com você hoje uma experiência que eu tive. Eu passei o dia hoje meditando em algumas palavras e tentando preparar alguma mensagem para que eu pudesse trazer hoje aqui. E eu confesso que eu cheguei a planejar, eu cheguei a pensar em algumas palavras, eu cheguei a meditar em algumas palavras e eu acreditei que algumas delas fariam sentido para que eu pudesse falar hoje aqui. Há cerca de quase 2 meses eu mudei de residência, saí de uma cidade e vim para uma outra, e aonde eu estou morando, eu estou conhecendo a região, conhecendo alguns comércios, e ontem eu visitei uma igreja e hoje eu visitei uma outra igreja. E eu confesso que a essa visita que eu fiz, eu senti Deus falando tremendamente comigo. E não foi Deus falando que iria me dar carro, não foi Deus falando que iria me dar casa, não foi Deus falando que iria elevar meu ministério, não foi Deus falando ou usando alguém para falar que Deus estaria derramando algo diferente especificamente para mim. Na verdade, foi uma mensagem lida, foi uma palavra dentro da Bíblia, uma palavra realmente vinda de Deus que tocou profundamente o meu coração. A palavra base da pregação, da ministração da palavra, está em Abacuque, capítulo 3, e é um versículo até muito conhecido, mas a parte A apenas do versículo, que fala: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Geralmente falamos muito dessa parte exclusivamente, mas o versículo termina dizendo: na ira, lembra-te da misericórdia. Eu confesso a vocês que nesse mundinho de redes sociais, nesse mundinho no qual nós vivemos hoje, muito polarizado, a informação chega muito rápido e as pessoas gostam de compartilhar momentos, gostam de compartilhar coisas. E hoje o evangelho, o cristianismo, eu diria que está um pouco banalizado. Eu percebo que há pessoas que vão à igreja muito por conveniência, muito porque tem a igreja X, tem a igreja Y, que tem um palco muito bonito, tem um louvor muito bonito. As pessoas da minha cidade estão frequentando bastante essa igreja, estão postando bastante. Eu vou lá nessa igreja também porque eu quero postar, eu quero também colocar na minha rede social que eu estou indo nessa igreja. E eu falo muito isso porque aqui onde eu moro, em Brasília, eu falo muito pelo meu ciclo de pessoas, as pessoas que eu conheço. Tem uma igreja em particular, eu não estou dizendo que lá não tem Cristo, eu não estou dizendo que lá o Espírito Santo do Senhor não fala. Mas eu percebo que algumas pessoas vão lá muito por conveniência, muito por likes, muito por uma visibilidade um pouco maior que essa igreja em particular tem. E aí eu percebo que essas pessoas vão à igreja, postam lá a foto lá, às vezes até em dia de Santa Ceia, tomando a Santa Ceia do Senhor, e daqui a pouco estão em festas, estão bebendo, estão vivendo uma vida entregue às concupiscências do pecado, entregue às suas vaidades, entregue à vontade do mundo e não tendo de fato uma entrega genuína e verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. E nessa ministração que eu fui hoje, eu pude ouvir Deus falando comigo. Teve um texto que foi lido, e esse eu preciso compartilhar com vocês aqui também. Faço muita questão de ler.
está aqui em Isaías capítulo 1, versículo 9. Pode ler todo o capítulo, mas tem essa referência do versículo 9 em diante que vai dizer: se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Senhor, Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de debalde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai vossas orações, não as ouço, porque a vossa mão está cheia de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratei da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra tremenda! Que palavra! Que palavra! Sabe, não adianta ir à igreja, não adianta receber, entregar oração, não adianta ler, não adianta cantar se nós não estivermos de verdade entregues ao Senhor. Que haja arrependimento em nossas orações, que haja arrependimento e entrega no nosso louvor, que nós não venhamos louvar apenas com as nossas bocas, que nós não venhamos chorar apenas na igreja com lágrimas enganosas, mentirosas, que as nossas palavras em orações não venham ser apenas para demonstrar ali um ato religioso, mas que venha ser de verdade uma entrega na presença do Senhor, que nós possamos estar entregues verdadeiramente ao Senhor, porque não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós irmos à casa do Senhor, não adianta nós vivermos uma vida de sacrifício mentiroso, porque o próprio Deus fala que ou seremos quentes ou frios, o morno Deus vai vomitar. Se formos frios, não entraremos no reino dos céus na eternidade. Precisamos
ter uma vida de arrependimento, uma vida entregue na presença do Senhor, uma vida verdadeira na presença do Senhor. Hoje eu saí daquela casa, daquela igreja, eu não consegui me conter. Eu vim falando com o Senhor no carro, e ao chegar em casa, eu parei o carro aqui na frente de casa e eu comecei a chorar, abacer. Eu comecei a chorar na presença do Senhor, porque eu entendi que eu tenho vivido uma vida de mentira. Eu não tenho vivido uma vida entregue na presença do Senhor. Eu tenho sido covarde comigo mesmo. Eu tenho sido covarde com a minha família. Eu tenho sido covarde com a minha congregação. Eu tenho sido covarde com os meus entes queridos. Eu tenho sido covarde no meu trabalho. Eu tenho sido covarde com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele quer intimidade conosco. Ele quer viver uma vida de relacionamento conosco. Não adianta nós irmos à igreja, não adianta nós lermos a palavra de forma conveniente. Não adianta a gente cantar os hinos mais belos e poesias mais lindas para o Senhor, se o nosso coração não estiver entregue verdadeiramente a Ele. Se entregue nesse momento ao Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus entrar na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. E faça um compromisso verdadeiro com Ele. Se arrependa das suas más práticas. Se arrependa dos seus maus costumes. Se arrependa de não viver uma vida entregue a Deus. E viva uma vida de arrependimento, uma vida entregue ao Senhor. Para que Deus lave as suas vestes e eu, tenhamos as nossas vestes limpas. Como diz a palavra do Senhor. Permita que eu faça uma oração. Senhor, nesse momento, Senhor Jesus querido, eu quero fazer uma oração de arrependimento na Tua presença, Pai. Deus, eu já fiz a minha parte, Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, Jesus querido, uma vez mais, ó Pai. Deus, mas eu creio que há pessoas, ó Deus querido, que estão me ouvindo neste momento, Senhor. E talvez assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, o Senhor está encontrando o coração de pessoas, ó Deus. Pessoas, ó Deus querido, que estão dispostas a se arrepender e entregar a sua vida e viver uma vida verdadeira na Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, homens que precisam viver, Deus querido, compromisso com a Tua palavra e serem verdadeiros sacerdotes das suas casas, ó Deus. Mulheres, ó Deus querido, que precisam ser mulheres virtuosas em seu lar, Deus. E viver, Deus querido, uma vida de submissão aos seus maridos. E viver, Deus querido, uma vida, Senhor, de compromisso com a Tua palavra, Senhor. Pais e mães, Deus querido, que precisam, Deus querido, em nome de Jesus, ó Senhor, Deus querido, ter compromisso, Senhor, Deus querido, com seus filhos. Filhos, ó Pai querido, que precisam se arrepender, Deus querido, e ter, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai amado. Aleluia, Jesus querido, o respeito, o carinho, Deus querido, com os seus pais. Pessoas, ó Deus querido, que vivem, Senhor, anos após anos, dias após dias, ó Deus querido, na Tua casa, Senhor, e nunca tiveram, Senhor Deus querido, uma verdadeira entrega na Tua presença, Senhor. É por essas pessoas que eu quero orar neste momento, Pai. Que haja arrependimento, que Teu Espírito Santo, Senhor Jesus querido, encontre esses corações, ó Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, reescreva, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor Jesus querido. Fala com essas pessoas, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Visita lares, restaura famílias. Restaura, Pai querido, em nome de Jesus, igrejas, ó Pai amado. Igrejas que não falam mais do Teu amor, Deus querido, como devem ser falado, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus querido, que a Tua palavra, Senhor Deus querido, seja, Senhor Deus querido, pregada como ela deve ser, Pai.
Que casamentos possam ser, Deus querido, restaurados e alicerçados na tua palavra, Senhor. Que lares, ó Pai querido, possam ser reestruturados, ó Deus querido, e reconstruídos, ó Deus querido, mediante a esta base, Pai. Mediante, Senhor Deus querido, a tua palavra, Senhor Jesus querido. É o que eu te peço, Pai amado. Que o Senhor, Pai, faça morada nos corações. Que o teu Espírito Santo possa se relacionar, Pai, conosco, Pai querido, é o que eu te peço, Pai amado. Derrama, Senhor Deus querido, do teu Espírito, da tua glória, do teu poder, Pai amado. E seja, Senhor Deus querido, o Senhor, Deus querido, sobre as nossas vidas, com a tua paz, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor Deus querido. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, não se esqueça da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o pesar da tua graça esteja sobre nós, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que você encontre paz. Que você encontre a misericórdia do Senhor para o seu lar, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho. E em tudo você encontre a paz do Senhor.